Obrigado, Carlos. Parabéns, Pedro, pela apresentação. Eu vou ter 2 apresentações no meu tempo, então vamos ao desafio. Vou falar primeiro enquanto coordenador pela Absolar, que é o que sou aqui, estou representando. Acho importante esse trabalho que vocês vieram fazendo desde o princípio aqui. Eu acho que entre indas e vindas, né, Carlos, a gente esbarrou bastante desde 2018 nessas discussões acerca do desenvolvimento da cadeia solar fotovoltaica no Espírito Santo. Estou enrolando aqui para aparecer minha apresentação, não vai sair. Vai falando sem ela. Mas é meu roadmap. Raquel também foi uma parceira no processo, né? Desde 2020, 19 e 20, né? A gente começou a interagir. Pode passar para o próximo, por favor. A empresa Ferro está por aqui. Pode passar, Mário, por favor. Isso, obrigado. O trabalho da Absolar, né, que é desenvolvido no Brasil hoje, o objetivo do trabalho da Absolar é representar o setor e promovê-lo, especificamente o setor fotovoltaico, não só no Brasil, mas no exterior também, acompanhar o desenvolvimento e o avanço do mercado solar fotovoltaico no Brasil e servir como ponto de debate. Acho que isso a gente faz bastante lá dentro da Absolar. Discussões, envolvimento, acho que da sociedade civil, das empresas, do governo, para que de fato a gente possa ter o desenvolvimento da cadeia de solar fotovoltaica. A Absolar hoje atua nos 26 estados e no Distrito Federal e tem também parcerias internacionais. Acho que o objetivo que a gente trouxe aqui como principal para a discussão desse grupo foi trabalhar um pouco da questão da redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, trouxe aqui um link, né, que a gente tem dentro das atividades hoje desempenhadas pela fotovoltaica, que é a agenda principal da Absolar, né, no que diz respeito às ODS e à agenda 2030 da ONU. Então a gente está presente ali na ODS número 2, na promoção da agricultura sustentável, né? A gente sabe que o campo é responsável por grande parte das emissões de carbono, então hoje também é uma alternativa a usar a solar fotovoltaica como fonte de geração no campo. A ODS número 7, assegurar o acesso confiável, sustentável e moderno a preço acessível de energia para todos, né? Então acho que isso é bem óbvio que a solar fotovoltaica tem desempenhado esse papel. A ODS número 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. A número 9, da promoção da industrialização inclusiva e sustentável. A número 11, tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A gente sabe também que os centros urbanos, que é onde a gente tem a maior parte da concentração das pessoas, da população hoje, ela é responsável por grande parte da geração das emissões de gás carbônico, né? Assegurar os padrões de produção e consumo sustentável. E a ODS número 13, de tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos, que é de fato que a solar fotovoltaica aparece aí como uma solução para esse ponto. Falando um pouco sobre a geração centralizada no Brasil, só para a gente entender que a fonte solar fotovoltaica tem sido muito mais competitiva. Então, dentro dos últimos 6 leilões, a solar fotovoltaica apareceu com o menor preço. Então, isso demonstra claramente de que não só a nível de geração própria, ou geração junto à carga, geração distribuída, mas a nível de geração centralizada e utility scale, ela também é uma fonte extremamente competitiva. A participação aqui de cada uma das fontes na matriz energética, a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma matriz renovável, né? Basicamente preenchida ali, mas acima de 80% da nossa matriz é oriunda de fonte renovável. Então a gente tem ali a hídrica, a eólica, a solar, crescendo bastante ao longo desses últimos anos. Pode passar, Mário, por favor. Um pouco dos benefícios que a solar fotovoltaica trouxe para o Brasil desde 2012. Aqui são dados consolidados. A gente teve mais de 87 bilhões investidos na cadeia de solar fotovoltaica. São mais de 16,4, na verdade, hoje a gente já passa de 17 GB de projetos operacionais. Esse dado era de julho. São mais de 492, esse dado também está desatualizado, já são mais de 500 mil novos empregos gerados acumulados no Brasil e mais de 24,6 milhões de toneladas de CO2 evitadas.
E isso também representa 23,5 bilhões de arrecadação para os cofres públicos. Então a gente está falando de geração de emprego, renda e de receita para os cofres públicos, né? Então isso demonstra claramente como ela cumpre a sua participação nas agendas ODS que eu apresentei lá atrás. Esse é um pouco da evolução da solar fotovoltaica, que vai muito ao encontro do que o Pedro colocou, de encontro ao que o Pedro colocou aqui, né? Mostrando que a gente está bem acima do que se tinha expectativa de que seria o desenvolvimento desse setor no Brasil. A gente passa hoje dos 17 GB em potência instalada, somando centralizado com geração distribuída, mas a expectativa é de que a gente chegue praticamente a 25 GB ainda em 2022. Tá? Pode passar, Mário, por favor. E aí a gente fala um pouco da projeção, né? Essa projeção foi feita pela Bloomberg New Energy Finance. Tá? Ela coloca, então, o potencial de crescimento que a gente tem e a expectativa de crescimento que a gente tem de cada uma das fontes dentro da matriz energética. Então, se a gente hoje tem 8,1%, atingir esses 32,2% ou 121 GB de potência em solar fotovoltaica demonstra o caminho que a gente tem pela frente ainda em desenvolver esse setor e essa cadeia produtiva como um todo. Benefícios da solar fotovoltaica para o Brasil: não emite gás, não emite líquido ou sólido durante a sua operação, contribui para a meta de redução das emissões do país, geração limpa, renovável e sustentável, tecnologia, não apresenta ruído, não tem partes móveis, baixa manutenção, então assim, só tem benefícios para a matriz energética. Mário, próximo, por favor. Falando um pouquinho então do Espírito Santo, e aí saindo do cenário nacional e entrando nesse que foi um dos trabalhos em que a Absolar apoiou bastante o governo do estado, com conteúdo, com discussões, foi a aplicação da Lei Complementar 190 lá atrás e a aplicação da regra da cola, trazendo um pouco da legislação mineira para o contexto capixaba, né, buscando ali no primeiro momento o incentivo fiscal como forma de incentivo, mas trabalhando também em outros quatro eixos, né? O desenvolvimento da cadeia produtiva e do mercado no Espírito Santo, pesquisa e desenvolvimento tecnológico das fontes renováveis, a formação e a capacitação de recursos humanos, que continua sendo um desafio, né, trabalhar hoje na formação, justamente porque cresce muito a necessidade por mão de obra para a implantação desses sistemas, e linhas de financiamento. Pode passar. E aí a gente teve então o programa no ano passado, né, assinado por volta de julho do ano passado, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas desde então a gente não percebeu ainda, principalmente o eixo, né, do incentivo fiscal, a compensação do ICMS chegando nas faturas. E aí eu trago a boa notícia de que esse foi o primeiro mês em que a distribuidora, né, ela cumpriu à risca o que prevê o programa e entregou a compensação integral do ICMS na TE para a modalidade de geração compartilhada, como está previsto no texto do programa Gerar. Além disso, a Lei Complementar 194, né, que a gente teve aí assinado em junho desse ano, ela trouxe a redução da alíquota de ICMS, quando ela passou a caracterizar a energia como bem essencial. Então agora estabeleceu-se o teto para a cobrança de ICMS, não só no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo. Isso impactou bastante as modalidades de geração, principalmente de geração remota, na geração em alto consumo remoto e na geração compartilhada, porque ela reduz o valor da tarifa. Mas, por outro lado, ela aqui no Espírito Santo e em Santa Catarina foram os únicos estados que fizeram a conta correta da retirada da TUJ da base de cálculo do ICMS sobre a energia. E, além disso, no Espírito Santo a gente viu o crédito do ICMS sobre a TE chegando. Então, parabéns aí, Raquel. Acho que a gente conseguiu cumprir o que previu o programa. Agora é correr atrás dos créditos retroativos para quem tem direito, né? Um pouco dos associados, pode passar um pouco rápido, porque são muitos associados. E fica o convite aí para quem quiser somar o time da Absolar para estar fazendo adesão. Vou deixar um QR Code aí um minutinho para quem quiser tirar a foto e se associar à Absolar. Eu preciso de mais 5 minutinhos para a próxima apresentação. Obrigado. Vou colocar a próxima. 5, hein? Ah, você não estava agora não? Vou. Bom, então além de Absolar, eu também sou o diretor executivo pela CleanClick. A CleanClick surgiu em 2018 como uma proposta para atuar na então recente naquele momento modalidade que surgiu em função do novo marco regulatório, que foi a geração compartilhada.
Então, desde 2018 eu venho nesse desafio de desenvolver uma plataforma cujo objetivo seja atuar no compartilhado. Já estava aberto embaixo aí. Aí. A proposta, de fato, traz a possibilidade para que unidades consumidoras, as quais não têm condição de gerar sua própria energia, por motivos diversos, condição técnica, o cara mora num apartamento, está do lado de uma área sombreada, não tem telhado, o telhado não aguenta um sistema. O marco regulatório lá atrás, ele buscou, quando das suas discussões ainda da formação da 687, trazer essa nova modalidade, criando isonomia, para que todo cidadão tivesse a oportunidade de decidir ou não por gerar sua própria energia. Então a ideia era que, de fato, ele participasse de uma usina compartilhada, onde ele teria um direito a uma parte, um pedaço daquela usina e se beneficiar dos créditos gerados naquela parcela dele, desse empreendimento de geração. Então a CleanClick veio com essa proposta de fazer a gestão desses empreendimentos compartilhados e entregar créditos individualmente para cada um dos seus participantes. O Senna também foi um entusiasta lá atrás, com a Air Solar, na mesma linha do que faz a CleanClick, ele vai poder falar. Basicamente, a CleanClick é uma plataforma que gere, por um lado, as unidades de geração e, por outro, as faturas das unidades consumidoras que recebem os créditos. E no meio do caminho, a gente faz o monitoramento desse processo de compensação junto à distribuidora. Então, nós ficou fora de formato aí. A rede de energia, a gente se define como rede, esse é um termo que a gente se apropria de forma, como é que eu posso dizer, de liberdade de expressão, né? A gente não pode dizer que é uma rede. Atuar na compartilhada, através da modalidade de geração distribuída, nós não somos uma rede, somos uma plataforma, mas o objetivo é conectar as fontes de energia renovável e democratizar o acesso à energia limpa e mais barata. Como eu disse, a gente atua na geração compartilhada, os benefícios são facilidade. O indivíduo que toma a decisão por participar no empreendimento de geração compartilhada, ele não precisa se preocupar com instalar o sistema, com manter o sistema, com gerir o sistema. Sustentabilidade, ele está fazendo adesão a uma fonte de energia limpa, renovável e sustentável. E economia, a ideia é que ele de fato pague uma conta mais barata do que ele pagaria se não tivesse conectado. A plataforma é digital escalável, desde o princípio ela foi concebida com o objetivo de atuar em todo o cenário nacional. As vantagens acabam sendo compartilhadas por todos. Existe o benefício para o lado do dono do empreendimento, para a distribuidora, para o usuário de energia elétrica que adquire essa energia de forma mais barata. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, pessoal.